Não se fala muito sobre deficiência no futebol. Todo mundo sabe das cicatrizes permanentes de Tevez e Ribéry e até da famosa patela tripla de Nedved, mas não são realmente deficiências. Talvez a luta de Lionel Messi com o tratamento hormonal seja o mais próximo que chegamos. Algo assim na era moderna, mas quase um século atrás tivemos um jogador que desafiou todas as adversidades e, apesar da deficiência cognitiva e física, conseguiu se tornar um dos maiores e mais temidos atacantes de todos os tempos, tão grande que frequentemente conseguia ofuscar o próprio rei, Pelé. Bem-vindo à vida de Garrincha, o anjo das pernas arqueadas. Poucos jogadores tiveram a carreira marcada por um único momento tão cedo em suas vidas como Garrincha. No momento em que nasceu, os médicos perceberam que ele era especial, mas não da forma que hoje lembramos. Sua coluna estava mal formada, de as pernas eram 6 centímetros mais curtas que a outra e ambas eram arqueadas, curvadas para fora ou o que você quiser chamar, mas naquela época os médicos o consideravam deficiente. Naquele momento, enquanto ele ofegava por suas primeiras respirações de ar fresco, o mundo havia decidido que Garrincha não estava apto para qualquer tipo de habilidade física, muito menos para se tornar um jogador de futebol. Se isso já era alarmante, então começaram os testes e tenho certeza que partiu o coração de seus pais ao saber que Garrincha poderia nunca ter aprendido a andar. Felizmente, Garrincha tinha uma maneira de romantizar o que acontecia em seu caminho. Até mesmo suas origens foram transformadas em uma espécie de mito. Em seu memorial, a pergunta interminável de que planeta ele veio foi finalmente respondida. Eles disseram que Garrincha nasceu em um pequeno planeta, o planeta de Pau Grande. Para Garrincha precisou de uma grande oportunidade para convencê-lo de que o futebol realmente era o caminho a seguir. Ao longo de seus primeiros anos, disse que ele jogou por vários clubes. Algumas fontes dizem que primeiro ele começou jogando pelo time de futebol de sua fábrica, depois indo para o clube local por alguns anos e depois tendo participações especiais em outros 2 times pequenos. Mas seu talento era tão imenso que ao longo dos anos ele construiu uma reputação localmente. Felizmente, uma vez que um olheiro do Botafogo visitasse sua cidade natal, seria imediatamente escolhido. De uma forma ou de outra, as coisas escalaram tão rapidamente que ele faria um treinamento experimental com o time titular e apenas 15 minutos no Garrincha Noz Moscada Nilton dos Santos, um internacional brasileiro na época. O lateral ficou tão impressionado que convenceu o clube a contratá-lo. Realmente foi preciso uma das escaladas mais rápidas da história do futebol para convencer Garrincha de que valia a pena seguir o esporte. Na estreia, claro que marcou um hat-trick. Garrincha jogava como se ainda estivesse nas ruas. Isso era visto por muitos como exuberância juvenil e inocência, mas com o passar dos anos se diria que Garrincha era, além de suas outras deficiências, também deficiente mental. Ao chegar ao Botafogo, os companheiros teriam dificuldade em conversar com ele, muitas vezes alegando que ele era inepto socialmente e subdesenvolvido mentalmente. Isso seria posteriormente comprovado em um teste de QI onde Garrincha pontuaria na casa dos 70, baixo o suficiente para ser legalmente considerado deficiente intelectual. Todos esses argumentos se combinaram para uma conclusão interessante que, de muitas maneiras, foi a razão pela qual ele demorou tanto para decidir persegui-lo. Depois de um primeiro ano impressionante no Botafogo, onde Garrincha marcou 20 gols em 26 partidas, ele mudaria de posição e começaria a jogar mais fundo e a se envolver mais na armação e, embora continuasse impressionando, sua falta de experiência ainda o mantinha fora do 1954 Copa do Mundo. Olhando para a carreira de Garrincha, parece que cada momento que antecede a próxima Copa do Mundo, ele nunca brilhou tanto como quando vestiu o famoso uniforme amarelo. Esses 4 anos seguintes culminaram em 1957, quando Garrincha levou o Botafogo à conquista do campeonato regional, conquistando a confiança necessária para se tornar um jogador-chave da seleção nacional. No ano seguinte, um momento específico faria com que o mundo inteiro temesse o homem que agora era conhecido no Brasil como o anjo de perna torta, o anjo de pernas arqueadas. A seleção voaria para a Itália para disputar 2 partidas contra Inter e Fiorentina e bem. Vou traduzir a descrição da partida contra a Fiorentina de um livro brasileiro. O Brasil vencia por 3-0, mas foi Garrincha quem garantiu que a Fiorentina sangrasse até a morte. Enquanto corria pelo campo, ele fez os soldadinhos de papel dos italianos, um atrás do outro, até o goleiro.
Quando Garrincha se viu com chance de chutar para o gol aberto, ele puxou a bola para trás e driblou o zagueiro mais uma vez. Então Garrincha simplesmente entrou no gol com a bola nos pés, pegou e voltou para o seu metade. O palco estava montado para a Copa do Mundo de 1958. Quando foram anunciadas as escalações para a terceira partida, dois nomes estrearam na competição: Garrincha e Pelé. Eles enfrentariam a poderosa União Soviética com o próprio Aranha Negra Lev Yashin no gol. A mídia estava em alvoroço. Diziam que Pelé era muito jovem e Garrincha era simplesmente burro demais para jogar. Ironicamente, os primeiros 3 minutos da partida poderiam não fizeram a mídia parecer mais estúpida. Hoje considerado por muitos como os 3 minutos mais bonitos que o futebol já presenciou, tudo começaria com Garrincha destruindo a defesa. Após 38 segundos, suas fintas derrubaram o mesmo zagueiro no chão um total de 3 vezes e o estádio estourou as gargalhadas. Logo se calou quando Garrincha acertou a trave. Na jogada seguinte, Garrincha quase dá assistência a Pelé, que acerta a bola na trave. O drama é incrível. A torcida não acredita no que está vendo depois de menos de 90 segundos de futebol. Os outros 90 seguiriam o mesmo caminho antes de Vavá conseguir o bola e colocar Brasil na frente. Ficou claro que Pelé e Garrincha eram imprescindíveis na escalação e ambos estariam presentes em todas as partidas dali em diante. Após a vitória sobre o País de Gales nas quartas de final, o lateral elogiou Garrincha de todas as maneiras imagináveis, dizendo que ele era capaz de fazer mágica de verdade e que, embora ambos fossem incríveis, ele achava que Garrincha era muito mais perigoso e imprevisível do que o jovem Pelé. A semifinal foi uma vitória declarada por 5-2 sobre a França, onde Pelé fez um hat-trick e depois veio a Suécia na final. Com o Brasil ficando para trás, seria uma incrível corrida e cruzamento de Garrincha que permitiu a Vavá empatar o partido, e se isso não bastasse, a mesma jogada seria replicada para fazer a partida 2-1. No final, o resultado seria mais uma vez 5-2 e o Brasil seria campeão mundial, um troféu que significava mais do que o normal, pois ainda não se recuperaram do famoso maracanaço. Uma coisa notável seria que Garrincha mal comemorava quando a partida terminava. Depois descobriu-se que ele não entendia muito do torneio e achava que uma segunda mão seria disputada antes de se sagrarem campeões. É difícil não sentir ruim para o cara, mas acho que ele não gostaria disso também. Independentemente dessa conquista realmente ter atrapalhado sua vida, ele lutou para lidar com a fama e nos anos seguintes parecia completamente perdido. Seu alcoolismo chegaria a um nível totalmente novo, ele ganharia muito peso e começaria a agir de forma imprudente. 2 momentos se destacariam. Primeiro, ele estaria dirigindo de forma imprudente em sua cidade natal e acabaria atropelando seu pai, que felizmente estava bem e impediu uma multidão de perseguir Garrincha. Depois ele saiu em turnê para a Suécia e de alguma forma conseguiu uma mulher grávida lá. O homem estava realmente fora de controle, mas felizmente ele conheceu Elza Svarge, uma famosa cantora brasileira. Os dois, para desgosto do resto do Brasil, se apaixonaram. Garrincha abandonou a família e começou sua vida com ela. Os tabloides mancharam sua reputação, mas ela tinha a ambição que faltava a Garrincha e isso seria vital para sua carreira. A Sony voltaria à forma e o Botafogo se beneficiaria muito com isso, vencendo o campeonato regional de karaokê por 2 anos consecutivos, com Garrincha sendo fortemente influente pelo bicampeonato, marcando 2 gols na final. Aquele ano também marcava o bicampeonato mundial de Garrincha e era um drama de proporções épicas. Os campeões coroados entrariam e teriam uma vitória pouco convincente sobre o México. Havia alguns sinais de preocupação, mas nada os teria preparado para o que viria a seguir. Na partida contra a Tchecoslováquia, Pelé chutava gol e caía no chão. Era claro que ele estava com problemas, mas naquela época, lembre-se, não havia substituições, então ele se obrigou a jogar, um sacrifício que o colocaria fora do torneio para sempre. Pior ainda, porque o Brasil não conseguiu vencer a partida de qualquer maneira, suas esperanças estavam no mínimo, afinal eles agora contavam com um jogador que se tornou um para-nacional por ser um pai caloteiro, um cagador e um bêbado. Na partida seguinte, eles iriam aos 88 minutos empatados com a Espanha, mas Garrincha pegou a bola e fez o adversário parecer bobo antes de fornecer a Marildo um cruzamento perfeito que lhes daria a vitória. Este momento deve ter alimentado seu desejo interior de caos, porque na partida das quartas de final contra a Inglaterra, foi selvagem, indomável, faminto, tanto que ele até marcaria o primeiro gol de cabeça, algo que ele quase nunca fez.
Aí uma de suas cobranças de falta potentes com desvios das luvas do goleiro e Vavá marcaria com gol aberto. Para fechar a partida faria o terceiro gol da jornada de fora da área. A Inglaterra havia sido demolida e Garrincha foi o único a culpa. A semifinal foi a mais louca de todas, Garrincha ainda com a mesma mentalidade da partida anterior, mas desta vez foi fortemente marcado por um zagueiro chileno que ainda não conseguiu impedi-lo de marcar 2 e depois dar assistência para o terceiro. Mas o momento decisivo da partida viria quando Garrincha colocou o joelho nas costas do zagueiro como retaliação. O árbitro, com medo de enfrentar a raiva da nação anfitriã, decidiu expulsar Garrincha mesmo sem ter visto a falta. Para piorar, ao sair, seria atingido na cabeça por uma pedra atirada da arquibancada. O Brasil estava na final, mas a que custo se nem Garrincha nem Pelé poderiam jogar? A federação não poderia permitir que isso acontecesse, então eles puxaram todos os pauzinhos disponíveis e fizeram o árbitro admitir seu erro. Iria à votação e Garrincha teria permissão para jogar a final. Os momentos antes da partida foram intensos. O Brasil escondeu muitas informações dos tchecos. Deixaram de fora o fato de que Garrincha havia adoecido antes da partida e jogaria com a ajuda de alguns remédios e criaram o boato de que Pelé estaria disponível no final. Mesmo assim, o Brasil chegaria a uma vitória por 3-1 e Garrincha seria não só o artilheiro do torneio, mas também o seu melhor jogador. Na ausência do grande Pelé, Garrincha provou que poderia fazer a diferença sozinho. Assim que ele voltasse, sua nova esposa o convenceria a negociar um novo contrato, o que em uma época em que os jogadores assinavam contratos em branco para provar seu amor pelo clube, foi visto como uma grande traição. A percepção pública do clube piorou ainda mais e logo Garrincha deixaria o Botafogo. A essa altura, Garrincha tinha que lidar com uma lesão no joelho que se agravava muito, pois ele se recusava a consultar um especialista, sendo atendido apenas por curandeiros locais em sua cidade natal, uma má decisão que arruinou os estágios posteriores de sua carreira. Haveria uma transferência para o Corinthians, antes de sua última Copa do Mundo em 1966, mas nada de relevante resultaria disso. A Copa do Mundo, por outro lado, o veria reunido com Pelé e como o Brasil venceu a primeira partida com um gol de cada um, havia grandes esperanças, mas infelizmente, na segunda partida os dois experimentariam sua primeira e única derrota jogando juntos. Para a seleção nacional, uma estatística absolutamente inacreditável considerando que eles jogaram 40 partidas juntos. Garrincha perderia a terceira partida e Pelé sofreria mais uma falta e seria forçado a jogar o resto da partida lesionado, já que o Brasil perderia para Portugal e estaria fora da Copa do Mundo na fase de grupos. Pelo resto da carreira, Garrincha, que já lutava para disputar mais de 15 partidas por temporada há 4 anos, agora quase nunca jogaria. Quando se aposentou, aos 40 anos, já era avô. Teve passagens pelo Flamengo da Colômbia, por alguns outros pequenos clubes e até algumas partidas de exibição, mas acima de tudo, esses anos seriam mais marcantes por ele chegar ao fundo do poço, tentando suicídio em 2 ocasiões diferentes, sendo salvo pela esposa nas 2 vezes. Em 1968, chegaria a treinar com o Benfica de Portugal ao lado de Eusébio, mas o clube decidiria não contratá-lo. Estava claramente muito além do seu melhor, o jogador que uma vez teve todos os clubes tentando contratá-lo e até mesmo o Juventus, AC Milan e Inter tentando fechar um acordo coletivo no qual ele jogaria pelos 3 clubes agora estava completamente feito e empoeirado. Após sua aposentadoria, Garrincha continuaria em apuros. Ele seria acusado de violência doméstica quando sua esposa o deixou e seus amigos teriam que intervir várias vezes para ajudá-lo enquanto ele seguia por um caminho sombrio. Infelizmente, nada do que eles faziam era suficiente e os últimos anos de sua vida seriam obscuros. Como ele acrescentou no final de seus dias, aos 49 anos, ele seria hospitalizado 8 vezes no mesmo ano antes de entrar em coma alcoólico e finalmente falecer. No dia de seu funeral, centenas de milhares de pessoas compareceram ao estádio do Maracanã para ver seu caixão. Quando seu enterro começou, parecia que Garrincha havia evitado um último ato de desafio, pois seu caixão seria muito grande e não caberia em seu túmulo a princípio. Feito isso, lia-se em sua lápide: "Aqui descansa em paz aquele que um dia foi conhecido como a alegria do povo." Garrincha trouxe euforia para muitos ao mesmo tempo em que viveria uma vida sombria e aparentemente sem esperança a portas fechadas. Parecia incapaz de escapar de suas raízes, algo doloroso de se perceber para um homem que ao longo de sua vida teve que superar tanto.
Agora, a única coisa que resta fazer é lembrar dele por quem ele era no seu melhor, o homem que executou alguns dos dribles e corridas mais incrivelmente divertidos que o futebol já viu, que desafiou o que era considerado possível para uma pessoa nascida com deficiência e o homem que carregou o Brasil nas costas ao título mundial em um momento de desespero. Essa foi a carreira do Garrincha em um vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever e sim, até a próxima, tchau!